Dados os nossos avisos, irmãos, então vamos caminhar aqui um pouco mais na nossa sequência de estudos. Nós estamos na aula 5 ainda. Se não me engano é a parte 3, é isso, Samuel? Parte 3 da aula 5, quando nós estamos falando sobre o fundamento para a mudança bíblica, para a mudança permanente. Nós temos partido do pressuposto, irmãos, que a palavra de Deus, ela é suficiente para promover qualquer mudança de pensamento, de ação, de convicção, e resolver qualquer distúrbio, seja emocional, seja relacional, seja espiritual. Então a Bíblia se apresenta como sendo a palavra de Deus perfeita e útil para transformar, né? E foi usada como instrumento para mudança durante milênios. Com o advento aí do iluminismo, depois do humanismo, e o surgimento aí das ciências modernas, né? Muita coisa boa aconteceu, mas ao mesmo tempo o homem acabou se distanciando de Deus, e consequentemente da palavra de Deus, e começou a colocar aí algumas possibilidades para substituir aquilo que a palavra de Deus reivindica para si. E aí, até mesmo dentro da igreja, né, sob influência de uma ciência relativamente nova, né, os gabinetes pastorais acabaram se tornando muito mais gabinetes psicológicos do que do ensino das Sagradas Escrituras. E isso acabou gerando um grande problema para a própria igreja, que acabou também se desviando de Deus e buscando conselho nos ímpios, né, assentar na roda dos escarnecedores, ao invés de meditar na lei do Senhor como fonte de transformação. E aí, da década de 50 do século passado para cá, de um modo especial, houve um movimento na igreja para resgatar o valor das Escrituras, para resgatar o valor da palavra de Deus como sendo útil para transformar, para a transformação plena do ser humano, né? E de um modo especial, através de um professor do seminário, Jay Adams, que nós já citamos aqui algumas coisas, começa então esse retorno às Escrituras, né? Para mim, eu tenho como mais um momento de reforma, mas voltado para o lado do aconselhamento. Se nós tivemos a reforma protestante trazendo a igreja de volta às Escrituras lá em 1516, até, né, com Lutero, depois com Calvino, as confissões e tudo mais. Agora, de 1950 para cá, nós vivemos mais uma reforma religiosa, mas na perspectiva de abraçar novamente a prática do aconselhamento segundo o padrão da palavra de Deus. Então, a Bíblia parte do pressuposto que ela é autoridade, ela é útil para isso, a única fonte para isso, e que é possível, portanto, através da ação de Deus e do entendimento dos ensinos da palavra, experimentar uma mudança permanente, não uma mudança comportamental como a ciência aplica, né? Na verdade, é uma troca, né? Vamos pegar um exemplo bem tosco aqui. Então o cara quer parar de fumar, aí ele começa a chupar bala de café. Aí antes ele fumava 2 machos de cigarro, agora ele chupa 3 pacotes de 500 gramas de bala de café. Aí fala, parei de fumar, rapaz. Que bom! Só que aí está viciado em bala de café. Então, houve uma mudança? Não, o problema continua lá. O vício, inclusive, continua lá. Só mudou o vício, né? E não resolveu a fonte lá da ansiedade dele, da falta de confiança ou de tudo aquilo que o conduzia para a prática do vício. Então isso não é mudança, isso é trocar 6 por meia dúzia e dependendo da mudança até às vezes piora, né? Na perspectiva bíblica não, é uma mudança permanente para experimentar uma vida abundante, porque é isso que a palavra de Deus promete, né? Uma paz não como o mundo dá, mas uma paz que excede o entendimento e que preenche o nosso coração e a nossa mente. Então, a perspectiva da palavra de Deus para a mudança é uma mudança plena. Então, nós estamos aí na 5ª aula,
que está em negrito aí, né? É possível mudar biblicamente? Uma pergunta aí que é provocativa, que justamente nós temos trabalhado para dizer que sim, é possível. Então, eu vou passar aqui os slides que nós trabalhamos. Nós estamos tratando aí de que você pode mudar biblicamente, são 4 pontos iniciais aqui nessa introdução. Já trabalhamos 3, né? O primeiro ponto aí é que você pode, porque a vida cristã já é sinônimo de mudança. O próprio processo da conversão já te regenera, te renova. Regeneração é trazer de novo a vida, então é mudança plena. Nós trabalhamos aqui com a necessidade de entender o caminho de Deus, que é diferente do caminho do homem para mudar. Vimos também que o autoexame bíblico é essencial para a mudança. E dentro desse autoexame, confrontar, né, a postura do próprio eu, entrar na premissa bíblica da luta contra a exaltação do próprio eu, né? Já trabalhamos com isso também. O terceiro ponto, reconhecer o nosso próprio pecado como algo essencial para vencê-lo. Se você não sabe aonde que está a fonte do problema, você não tem como solucionar aquele problema. Então, buscar, e infelizmente a nossa geração, vamos fazer aqui uma situação de uma pesquisa. Se porventura nós tivéssemos uma lista de todos os pecados possíveis, tá? Você tem lá uma lista, sei lá eu quantos, né? Então, infinitos lá, tá lá. A nossa geração, essa lista está 1/4 daquilo que de fato é. Porque a nossa geração ela tem trabalhado em maquiar práticas pecaminosas, dando outros nomes para ela. Né? Então, aquilo que a Bíblia trata como pecado e algo que tem que ser confrontado, vencido e mudado, deixado, a nossa sociedade, com o passar do tempo, acabou dando uma garibadinha nela, uma maquiada, pôs um botoxinho e tal, deixou mais bonitinho, e aí falou, não, isso não é pecado, isso aí começa a dar alguns nomes, até bonitinho, né? Não, isso aí é só um desvio. Isso aí, na verdade, foi a educação que você teve. E aí começa aquela lista original de pecado, né, acaba sendo praticamente retirada e sobra lá meia dúzia de pecados, né, dos quais a gente sempre fala, não, nunca matei, não roubei, bati na minha mãe por causa de mistura. Então, isso está na lista de pecados. Então, se eu não faço isso, então eu estou tranquilo. E, na verdade, eu preciso entender o pecado na visão da Bíblia. Porque aí ela vai me diagnosticar, meu amigo, você é mentiroso, meu amigo, você tem desvio de caráter, meu amigo, você é iracundo, você tá... E aí, então, aí temos a possibilidade, com o diagnóstico correto, de ter o tratamento para aquele pecado que é o que tem gerado toda a destruição na vida humana. Então, precisamos reconhecer aí. E aí, hoje nós vamos chegar aqui nesse 4º ponto, que é o último dessa introdução. Então, você pode mudar biblicamente. Isso é uma afirmação. Nós cremos nisso. Só que, para isso, a mudança, ela exige esforço e possui um padrão para que ela aconteça. A Bíblia, ela vai mostrar que para que haja uma mudança, você vai ter que cumprir com a parte sua, uma parcela sua, né? A responsabilidade pessoal, se não é descartada. Muita gente fala assim, ai pastor, eu tenho uma inclinação para um vício, para pornografia. Eu não vivo sem pornografia, pastor. Eu tenho uma televisão, tenho um ponto de televisão só no meu quarto, para não correr o risco dos meus filhos terem acesso, tem senha, tudo, mas tudo quanto é canal de conteúdo adulto, eu sou assinante. Eu não consigo viver sem isso. É internet. Quando eu era menino, eu era adolescente, ganhei uma assinatura do meu padrinho, da Playboy, guardo até hoje todos os números. E eu já pedi para Deus tantas vezes em oração sincera, Senhor, tira essa vontade. Se é da tua vontade, tira essa vontade do meu coração.
que eu abra a revista e não veja nada. Eu já pedi para Deus. É assim? Meu amigo, é esforço. Se você não começar a eliminar as situações que vão te conduzir para aquele pecado, é a sua responsabilidade. Então, quarto ponto aqui, mudança exige esforço. Né? Já contei aqui, tem muita gente sincera, inclusive, que sabe que é uma inclinação pecaminosa, e que, sei da história de um cara que dormiu com a Bíblia, inclusive chorou na sua oração, clamou ao Senhor, Senhor, estou aqui abraçado com as Escrituras, o Senhor sabe o tanto que eu amo o Senhor, então que amanhã eu amanheça e não tenha mais nenhuma inclinação homossexual. Essa foi a oração. Como se fosse um passe de mágica. Não, meu amigo. Mudança exige esforço. Todas as vezes que Jesus, no seu ministério terreno, ele trata de mudança de pecado, ele exige esforço. Ele diz, vai e não peques mais. Em nenhum momento Jesus diz assim, pode ir tranquilo que agora você não vai ter mais condições de pecar. Não. A ação de Deus, sabemos que o toque, da abertura da porta da fé para a salvação, é tudo ação de Deus. É o monergismo divino para nos tirar da morte. Mas depois que Ele nos tirou da morte, né, nos deu vida enquanto estávamos mortos, Ele então nos ressuscita, como diz Efésios capítulo 2, versos 5, 6, para que agora eu pratique as boas obras que Ele preparou para que eu andasse. Então eu vou ter que ter um esforço para essa mudança. Paulo vai dizer isso também em outros momentos de Éfeso. Aquele que roubava, agora não rouba mais, trabalhe com as próprias mãos. Ah, pastor, mas eu não gosto de trabalhar, é mais fácil eu roubar. Não, mas você vai ter que mudar, é esforço. Então a mudança bíblica é possível? É, mas ela exige esforço. Uma responsabilidade pessoal, né? De que é minha obrigação lutar contra aquela inclinação, contra aquele pensamento e contra aquela prática. O próprio Deus, quando trata com os pecados do coração de Caim, Deus olha para Caim e diz assim, o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre, lembra do texto ou não? A ti cumpre dominá-lo. É seu papel dominar a inclinação do pecado. O pecado está ali, pronto para te dar um bote. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o próprio Deus, já no primeiro aconselhamento, vamos dizer assim, que foi lá com Caim, né? É lógico que teve Adão e Eva, mas da geração dos descendentes de Adão, ele joga a responsabilidade para cima de Caim. O desejo do pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. É responsabilidade. Isso exige esforço. Então tem gente que, ai pastor, eu peço perdão a Deus, peço para Deus me ajudar, mas eu não consigo parar de pecar em determinada área. Não, é que você está fazendo errado. Você está jogando, às vezes, nas costas de Deus uma responsabilidade que é sua. Mas Deus não simplesmente joga essa responsabilidade e fala, se vira. Mesmo que Ele aponta a responsabilidade, Ele apresenta um padrão, um método, um planejamento para que a mudança seja aplicável. E é esse padrão, esse planejamento, esse método que nós vamos, se Deus quiser, semana que vem, começar a traçar. O como. Como mudar, pastor? Então aí nós vamos olhar nas Escrituras e ver uma repetição de padrões em várias situações que aponta para alguns princípios para mudança. E aí, com esse padrão, ciente da minha responsabilidade, não importa o pecado, não importa o desvio, não importa a situação que está acontecendo, o padrão vai ser sempre o mesmo, o que eu tenho que fazer. E aí, então, isso vai ficar mais fácil
E aí a gente vai começar a entrar na parte prática aqui do nosso curso, porque aí a gente vai aplicar esse padrão em cada uma das situações adversas, olhando para aquilo que o registro das Escrituras trouxe sobre o determinado assunto. Essa questão da mudança, né, é algo que eu tenho trabalhado com os adolescentes. É lógico que não vamos tratar aqui do padrão propriamente, mas um exemplo que serve de ilustração e que eu falo com eles é a ideia do boi, né? Porque você está mudando a sua postura, colocando aqui um método. Então, esse aqui é um exemplo disso, que a gente vai caminhar mais para frente. Então, o que é o boi aí? É uma sigla, né? Eu digo para eles que para você estar forte biblicamente, ou estar forte na comunhão com Deus, você tem que comer um boi todo dia. Que é a Bíblia, oração e igreja. Né? Comunhão, manter comunhão, adoração, exercício litúrgico. Isso é característica de igreja. Então você tem que colocar isso como uma prática constante, cotidiana. Né? Quanto mais eu me alimento das Escrituras, quanto mais eu tenho intimidade com Deus em oração, e quanto mais eu estou convivendo numa comunidade saudável, né, santa, obviamente que vai ficar mais fácil de eu obter sucesso nessa luta que eu tenho contra o meu próprio pecado. Agora, se eu não me alimento da palavra de Deus e me alimento daquilo que não presta, né? Em vez da Bíblia, sei lá, eu estou lendo autoajuda, né? Ao invés de oração, eu estou ouvindo música de sofrência, né? Em vez de igreja, eu estou numa comunidade de ímpios, fazendo parte de uma sociedade que não me conduz para perto de Deus. Toda a inclinação natural do meu pecado vai estar o quê? Sendo fortalecida, né? É aquilo que Paulo diz, nós estamos constantemente em luta, nosso espírito está lutando, né, contra a carne e vice-versa. É importante que você saiba, né, aqui de uma analogia, que dentro de nós estamos lutando. Existem dois Evertons. Um Everton, né, inclinado para Deus, desejoso, já tocado ao Senhor, desejoso, mas tem um Everton carnal, que quer dar vazão às suas pulsões, aos seus desejos, às suas concupiscências. E isso vai estar ali em plena guerra, constantemente. Os pastores antigos, né, não vou lembrar quem citou isso aí uma vez, disse que é como se fossem dois cachorros grandes. Se você alimentar os dois cachorros, essa briga vai ser ad eterno. Agora, se você começar a alimentar mais um e menos o outro, a tendência é que aquele que está sendo alimentado vai se fortalecer mais e uma hora ele vai vencer a briga. A questão é, que animal que você está alimentando aí nessa luta? O Everton espiritual ou o Everton carnal? Quem mais você se alimentar, né? Quem você mais alimentar, mais será fortalecido. Então, eu vou ter tentação, pastor? Sempre. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Se a tentação fosse pecado, nós vimos, você tem, né, o registro de Mateus 4, que Jesus foi tentado. Então, se tentação fosse pecado, Jesus teria pecado. Não. O fato dele ser tentado não faz dele um pecador. Então, o fato de eu ser tentado também não significa que eu pequei. Eu tinha um amigo, já é falecido, ele dizia, o problema é a segunda olhada. Né? Porque às vezes você é pego de surpresa, você dá uma, meu Deus, o que é isso? Aí você não olha de novo. Porque se você olhar de novo, aí você vai pecar. Não é assim que acontece? Porque às vezes você passa um negócio na sua frente, e você, meu Deus, o que é isso? Aí você já muda de olhar. Porque se você olhar a segunda vez, a probabilidade de você pecar vai ser muito maior. Então, o ser tentado não é pecado. O pecado é dar vazão à tentação. Né? Então, isso precisa ficar bem claro para a gente também. Porque tem gente que se coloca numa situação de culpa, não porque está pecando, mas porque está sendo tentado. Calma.
A tentação não é o pecado. Agora, dar a vazão à tentação, aí é dar a luz ao pecado. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, nós vamos precisar aí de algumas metodologias. Para os jovens, os adolescentes, essa aqui, de certa forma, sintetiza muita coisa que a gente vai aprender sobre esse padrão, porque sem meditar nas Escrituras, sem Bíblia, sem vida de comunhão com Deus, sem oração e sem o convívio santo numa comunidade dos santos, ó, vai te conduzir a passos largos para a queda, para o pecado, né? Nós somos seres que influenciam, mas ao mesmo tempo somos influenciados. Se eu começo a conviver com um grupo de pessoas que tem, por naturalidade, falar palavrão, e aquilo não me incomoda, e eu me agrego àquilo, qual que é a probabilidade de eu começar a falar palavrão? Muito maior. Vai ser algo natural, né? E é tão assim, a nossa inclinação do pecado ela é tão forte, irmãos, que é um negócio engraçado. Nas férias, nós temos aqui, a cidade de Araraquara é uma das sedes da Copinha, né? Futebol de juniores, né? Lá em janeiro. E eu aproveitei nessas férias para ir com a família em alguns dos jogos aí, vamos jogar. Mas é um negócio terrível, porque você está num ambiente que está todo mundo ali, que a grande maioria provavelmente não é crente, e que está todo mundo ali soltando, extravasando toda a infelicidade que ele tem com o cônjuge, né? A briga com o patrão, o boleto que venceu que ele não pagou. E aí ele está ali do seu lado ali, e aí o cara começa a extravasar, e começa a xingar, e a falar, e não sei o quê. E às vezes eles fazem até um coral, né? Tem um coral bonito que eles falam, são as palavras amáveis para o juiz, onde todo mundo, você já deve ter visto isso, né? E aí você fica ali no meio daquele negócio, senhoras, você olha assim para a cara da senhora, mas não acredito, tem cara de assembleiana, cabelão, e ela lá cantando lá para o juiz, em coro. Aí as crianças pequenininhas, mal sabe falar, entra no coral, né? E eu lembro que uma dessas senhoras olhou para mim, o que você está falando? Eu falei, vai torcer para o Flu. Então tá bom. Por quê? Porque é um negócio, se você não está, dali a pouco você levanta e está junto no coral. É uma forma de influenciar que você nem se apercebe. Então veja, se você começa a conviver num ambiente que isso é natural, que é normal, daqui a pouco é você que é o regente do coral. É ou não é? É. Porque faz parte, infelizmente, dessa inclinação pecaminosa que nós temos. A Bíblia diz que os nossos pés são ligeiros para o mal. Eu preciso, irmãos, de uma metodologia constante e diária para abaixar o meu eu, para mortificar o meu eu, como a gente tem falado nas últimas aulas. Porque senão o meu eu vai extravasar, e o que vai extravasar do meu eu é algo terrível. Por isso, quando eu me encho do Espírito Santo, Jesus Cristo fala que aquele que bebe da água da vida, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus também diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio, o nosso coração. E é por isso que o livro do Salmo diz que para eu não pecar, eu preciso encher o meu coração do quê? Da tua palavra, da palavra de Deus. Então veja, é algo que é minha responsabilidade, é o ponto que nós estamos falando, e que existe um padrão que eu tenho que colocar como prática diária na minha vida. Eu não sei quanto a você, mas talvez você já tenha passado por uma experiência assim.
Você tirou férias, ou sei lá, ficou gripado. E aí, pô, tirei férias, fui viajar, ou fiquei gripado, não dá para ir na igreja esse final de semana. E aí você não vai. Aí tudo bem. Um final de semana só, não tem problema. Aí no outro final de semana acontece alguma coisa. É aniversário, sei lá, do seu tio, mora lá em outra cidade. Quase não vou na casa do tio, vou. Você já ficou 2 semanas, você vem na igreja. Na terceira, você vai ter um conflito miserável para vir. E se você não fizer um esforço danado, muito provavelmente, você também não vem. E aí passou de 3 domingos, meu amigo. Só mais um ato de milagre e graça de Deus. Ou se aconteceu alguma coisa trágica. Porque a gente só funciona assim também, né? Aí depois de 3 semanas você vir na igreja, morre o cachorro, aí você dá um jeito. Rapaz, eu preciso ir para a igreja. Porque antes foi o cachorro. Já pensou se fosse eu? Então é melhor eu voltar. Porque a gente funciona nisso. Se a gente não coloca isso como uma prática intencional, rotineira, a gente desanima. Acho que foi com o Fabinho, inclusive, que eu conversei há tempo. Começou a fazer treino, tal. E começou a gostar do negócio, né? E aí, treino todo dia, não é isso? Eu falei, se você para, no outro dia, tem a mesma vontade de voltar? Não. Tem que fazer todo dia, porque se você parou um dia, para voltar no terceiro, já você pensa 1000 vezes, né? E é assim, irmão. Se no exercício físico é assim, no exercício espiritual não é diferente. Tem que colocar como um padrão. Você tem que colocar como rotina, porque senão não vai. E assim você aprendeu tanta coisa diferente e mudou. Quer ver um exemplo aqui? Eu quero ver você confessar um pecado aqui para mim agora. Quem que aqui é motorista, habilitado, e ainda hoje dirige sem cinto de segurança? Quem que é o corajoso aí que vai falar para mim? Pastor, eu dirijo sem cinto de segurança. Não aprendeu ainda? Então tá bom. Mas todos os outros, 99% de todo mundo, nós quando dirigimos, eu estou com 48 anos, vou fazer 49 agora, então já dirige há um bom tempo, né? Pelo menos aí é 31 anos. Quando eu comecei a dirigir, não havia a exigência do cinto de segurança. Quando se colocou a exigência, todo mundo falou, gente, mas ninguém vai conseguir fazer isso. Aí o que acontece? Até você levar a primeira, a segunda multa, de repente, olha que maravilha, parece um negócio que é fantástico. Parece que você não consegue ligar o carro se não pousa o cinto, porque já virou uma constante. Mas teve que ter um esforço inicial. Para a geração que já chegou com a lei em vigor, eles têm dificuldade disso? Não. Por quê? Porque já fazia parte da rotina. Na época eu trabalhava numa estatal, e desde sempre na estatal era obrigatório. Então quando veio a lei, eu já estava acostumado, eu não tive dificuldade. Mas meus pais, por exemplo, toda vez saem, pai, você esqueceu, eu esqueço toda hora. Aí foi lá um tempo, começou a colocar como prática rotineira. Tal. Hoje em dia, para facilitar, inclusive, os carros saem de fábrica com sensor, né? Se você não põe o cinto, ele não para de gritar. Né? Fica pitando ali até você colocar o bendito cinto. Mas por quê? Para forçar você a aprender uma prática rotineira. Pastor, eu não consigo ter uma hora para parar de colocar. Põe um cara para gritar lá. Põe um alarme. Eu tenho o quê? 1h30 de almoço? Tenho. Vou tirar os 15 minutos
finais do meu horário de almoço para ter um momento devocional, que seja. Ótimo, começa assim, põe um alarme. Põe alguém para gritar. O que é o alarme que você tem? Você não põe um alarme para tomar o remédio lá, o Gardenal que você toma? Hã? Põe aí. E se você ficar sem o remédio, você fica meio louco, e você põe um negócio para pitar lá para você tomar. Hoje não é mais isso, né? Nem existe mais isso, né? Mas seja lá qual remédio que você toma, você põe lá para pitar para você tomar. Por que você não põe para pitar para ler? Tem um aplicativo, inclusive, no celular que já faz isso automaticamente, né? Pelo menos esse que eu tenho, eu não sei qual que é o que você tem baixado. Ele já te manda como se fosse um SMS, uma mensagem, né? Para que você, momento de fazer uma leitura. E às vezes ele te lembra. São mecanismos, irmãos, para te auxiliar nesse processo. Porque se você simplesmente falar, quando tiver tempo eu faço, sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer. Você não vai fazer. Então você precisa de um método. E a Bíblia te ensina nessa perspectiva. Então vamos lá. O padrão da vida cristã está revelado nas Escrituras. Nós vimos que a Bíblia ela já cravou como sendo a revelação de Deus, e tudo aquilo que nós precisamos é o padrão de vida, de fé, de regra, de conduta, está aqui. Então, o padrão da vida cristã está revelado nas Escrituras. Se você for lá para 2 Timóteo 3,16, um texto que nós já estudamos vários, que trata da utilidade das Escrituras, você vai ver que ela é útil para tudo. Com a finalidade, inclusive, de te tornar perfeito e perfeitamente habilitado. Então, a Bíblia se apresenta como algo extremamente útil e essencial para vencer o pecado e gerar mudança. Vamos ver o Salmo 119, que eu citei aqui, mas eu gostaria, porque eu não sei se você já anotou isso, se você já marcou ele, que são textos importantes. Então, Salmo 119, nós já estudamos o Salmo 19, né, a parte B dele, que fala da importância das Escrituras, que ela restaura a alma, ela é a fonte de restauração, você não precisa de outra fonte qualquer. A Bíblia é fonte de restauração da alma, qualquer problema psicológico, que a alma é psique, né? A Bíblia é suficiente, é assim que ela apresenta. E aqui no Salmo 119, nós temos aí dois princípios importantes para vencer aí o pecado, né? O primeiro, verso 9. Então ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é, observando o caminho, segundo a tua palavra. Então a Bíblia se coloca como sendo esse instrumento de guia para você guardar o seu caminho puro. Se eu não tenho conhecimento das Escrituras, se eu não gasto tempo estudando a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, como o Salmo 1 diz, né? De dia e de noite, e dou mais trela ao conselho dos ímpios do que a palavra, na hora da adversidade, o que vai conduzir as minhas tomadas de decisões? Um padrão moral bíblico ou o conselho da galera lá do emprego? O que você acha que vai acontecer? Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai se fortalecer. Tudo bem? Então, como que você vai guardar o seu caminho puro? Você tem que observar, né, a palavra. Nós já falamos isso em outros momentos, eu gosto de repetir. A Bíblia não foi escrita para ser lida. A Bíblia foi escrita para ser meditada, examinada, estudada e praticada. Você pode ter 15 Bíblias na sua casa, mas se você não lê e não coloca em prática, não adianta de nada. Ou só lê, e no caso o ouvinte, né, ou o leitor, e não praticar. O Tiago vai dizer, é semelhante a um cara que olhou no espelho e saiu. Eu falei, e agora? Meu cabelo despenteou ou não despenteou? Já não sabe mais. Vai ter que olhar de novo. É assim a pessoa que lê e não pratica. Ela já esquece, já não sabe qual que é a sua aparência. Já fica perdida de novo. O outro verso aqui, ainda pertinho aqui, o verso 11. Que dentro dessa perícope aqui, do acróstico que é o Salmo 119, ainda dentro do mesmo perícope,
Ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para quê? Com que finalidade? Para não pecar contra ti. Então, o conhecimento das Escrituras, irmãos, é essencial, porque é ele que vai me direcionar nos momentos das escolhas éticas, das escolhas morais. Se eu conheço o padrão bíblico, se eu conheço o ensinamento bíblico, o preceito, o ensinamento que as Escrituras sobre todos e mais diversos assuntos que ela trata, eu vou ter sempre na minha memória um padrão que ela espera de mim. Porque ela me corrige, me exorta, me consola, me edifica, me instrui. Então, não dá para você viver uma vida cristã sem conhecimento das Escrituras. E veja, não é leitura simplesmente, é o meditar. Em vários momentos do livro do Salmo, você diz: meditarei na tua palavra. Aqui mesmo, no verso 15, observe aí, Salmo 19. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. A ideia, eu vou praticar aquilo que eu estou meditando, eu vou respeitar aquilo que eu estou meditando. Então a Bíblia ela foi escrita para ser meditada, e segundo o Salmo 1, meditada de dia e de noite. Então a Bíblia é a única autoridade de fé e conduta, e somente ela então dá verdadeiro direcionamento para mudar pensamentos, palavras e ações, que é aquelas 3 esferas que nós já trabalhamos bem superficialmente aí uma aula atrás, e que ainda vamos nos aprofundar um pouco mais daqui para frente. Então, essas 3 esferas, irmãos, precisam ser guardadas. E a palavra de Deus é a única fonte eficaz, tanto para mudar pensamentos, palavras e atitudes, ações. Porque quando você quando você olha para Tiago, que ele dá lá sobre a concepção do pecado, como que a origem do pecado, o pecado ele não começa propriamente na prática. Pequei. Não. Há todo um processo para dar a luz ao pecado. Lembra disso? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, dar uma parada aqui, vamos lá, para Tiago. A origem do pecado é o título que o comitê de tradução deu. Eu estou falando de Tiago, capítulo 1, verso 12. Veja aqui que ele vai fazer uma analogia, uma metáfora, como se fosse um namoro, um flertar. Então ele vai dizer assim, verso 12 tá? Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, pois depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí ele diz, verso 13, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Aí veja agora, ao contrário, cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, pelo seu desejo interno. Quando esse desejo, essa cobiça, o que faz? O atrai e o seduz. Lembra que eu brinquei aqui, que eu falava lá, o Floriano, o nosso amigo, o problema é a segunda olhada? Porque a tentação, ela está ali. Você bateu o olho, vamos lá. Foi tentado, ou a cobiça, ou seja lá o que for. Quando você dá a segunda olhada, ela já pisca para você. Aqui a imagem, a metáfora que o Tiago está usando, é uma ideia de uma mulher seduzindo alguém. Ou melhor, um homem seduzindo uma mulher. Essa é a metáfora que ele vai usar.
Então, você tem lá a tentação. Mas enquanto ela está simplesmente ali no nível de tentação, é um risco, mas está ali. Você já pecou? Não. Só que quando você olha de novo, ela te atrai e te seduz. Ela começa a flertar com você. E aí isso entra na esfera do seu pensamento. Você começa a pensar, mas acho que não tem problema uma vez só, né? Mas não tem problema. Todo mundo faz, né? Tá ali, ó. Aí, que mais? Você está sendo ali flertado, é a sedução. Ele está te atraindo e seduzindo. O que mais que continua o texto aí? Essa cobiça, então, o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois que ela te atraiu, te seduziu, depois de concebido, ou seja, aí vai para a prática propriamente, e aí dentro dessa metáfora ela te engravidou com o pecado. Então ela te atrai, seduz, a sedução aí, né, vai para a palavra, e aí ela então age, concebeu, realizou o ato. Realizou o ato, aí então você vai dar à luz. Veja, é uma gestação, né, rápida, mas dar à luz ao quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas veja, há um processo para o pecado. Todo o pecado, ele passa por esse processo, irmãos. Que vai para o pensamento, aí depois desce para o coração. Na hora que desceu para o coração, aí você vai para a prática, porque aí você não tem mais jeito de fazer. Aí você vai dar a luz ao pecado. E aí você está acabado. Então, dentro da visão bíblica, independente da esfera que nós estejamos trabalhando, seja ainda só na questão do pensamento, na questão do coração ou da prática, é possível mudar. Agora, é lógico, se ela está só na esfera do pensamento, é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Mais difícil é quando você já deu a luz ao pecado. Porque aí você já tem as consequências desse negócio. Você vai ter que criar. Você já deu a luz. Não dá mais para esconder. O peso vai ser maior. Então, vai ser mais difícil. Mas é possível mesmo assim mudar? É possível mudar. E aí, associando com outras verdades bíblicas, essa origem do pecado, que é sempre um processo, uma vez que você concebeu, uma vez que você caiu na prática desse pecado, a Bíblia diz que um abismo chama. E aí você tem um exemplo clássico de Davi, né? No período que os reis saem para a guerra, ele não vai para a guerra. Fica em casa, ocioso. Acorda meio-dia. Aí vai olhar, vai lá e vê uma mulher tomando banho. Qual que foi o perigo aqui de Davi? A segunda olhada. Ele olhou a mulher tomando, opa, tem uma mulher tomando banho lá, não olha lá não, fulano, tem mulher olhando banho. Pronto. Se ele tivesse matado a tentação na primeira olhada, resolveu o problema. Mas aí eu ainda tomando banho, e é bonito, tem. Ui, eu gostei. Guarda, chama a mulher lá. Pronto. Atraiu, seduziu, concebeu. Aí ela ficou grávida mesmo. Aí o que ele faz? Agora eu tenho que eliminar o marido. Aí ele pensa, como que eu vou fazer esse negócio? Primeiro tenta resolver chamando o cara. O cara vai vir, aí eu ponho ele para dormir com a mulher, daqui 9 meses nasce a criança, eu vou lá visitar, falo, nossa, é sua cara.
E resolve o problema. Quem que vai questionar se o rei falou que a cara era do pai? Pronto, acabou. Mas o marido era mais fiel que Davi. Ele falou, não, meus amigos estão lá na guerra, estão dormindo ao relento, eu vou dormir na minha casa com a minha mulher? Não, eu vou dormir aqui no chão aqui também. Aí o que Davi faz? Um pecado chama outro pecado. Né? Aí ele fala, então mandei uma carta, embebedou o cara primeiro, tem toda, a história é longa, né? Até que a Record está aí na novela aí já faz 3 anos aí, porque a história é longa. E aí tenta embebedar o cara. Não dá certo. Aí fala, vou ter que matar esse cara. Aí põe ele na frente da batalha. E ainda fala, olha, mesmo que estiver perdendo, não recua. Só recua depois que o cara morrer. Mais ou menos isso. Então veja, isso foi da noite para o dia? Não, isso aí foi planejado, foi ali ruminado, pensado. O pecado é assim, irmãos. A gente vai assimilando práticas pecaminosas sem a perceber, mas passando por esse processo. Ah, não tem problema nenhum. A gente traz primeiro pensando, não tem problema nenhum. Ah, não, acho que isso não, acho que ninguém vai escandalizar com isso. Não faz, acho que é normal, a sociedade mudou. Aí você traz para o coração. Aí tá vendo, olha, né, a gente tem que tolerar mesmo o pecado uns dos outros. Acho que faz parte até do amor cristão. Aí dali a pouco é você que está praticando. Aí você vai para a ação. E mesmo aquele que fala assim, ai pastor, uma escorregadela aconteceu, mas já vem, você pode saber que internamente o processo já veio há um bom tempo. Porque o pecado, ele passa por essas 3 esferas, ele tem um processo. Não nasce o pecado assim, não, tem a sedução, o atrair, o seduzir e o conceber. E aí nós precisamos estar cientes disso. Vai ter casos de aconselhamento que você vai pegar, a pessoa ela está na parte ainda da atração. Está na esfera do pensamento, ela está pensando. Você vai trabalhar com a mudança do pensamento dela pela visão bíblica. Pronto. Ufa. Vai evitar uma grande tragédia na vida desse cara. Outros já vão estar mais seduzidos, já trouxeram para o coração o negócio. Você vai ter que gastar um tempo a mais, porque é mais difícil. E outros já vão estar lá na ação, já fizeram, já concebeu, já deu à luz. Mas a Bíblia diz que é possível mudar? Claro, ele diz, se confessar os teus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados, e só isso? Não, te purificar. Isso é transformação, irmãos, isso é mudança. Então, mesmo que chegou na última esfera, que é a prática propriamente, mesmo assim a Bíblia promete e traz a esperança da mudança. Agora, é lógico que no trato individual, quanto mais cedo eu identifico que eu estou tendo uma inclinação que pode gerar o pecado e tratar aqui no começo, é mais fácil. Tudo na vida é assim. Tudo que é feito mais no começo fica mais fácil. Não é assim? Num tratamento médico, você descobre uma doença no início, é mais fácil de tratar. Né? Se você limpa a sua casa toda semana, depois fica mais fácil de limpar do que você deixar 3 meses sem limpar. Que aí as teias de aranha já tomou conta, o limbo já bolorou para todo lado, aí você vai ter que ter mais. Não é assim que acontece no caso? É a mesma coisa. Na vida é a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui. Então, dentro desses 4 pontos, não podemos nos esquecer, né, que o Espírito Santo é o único que pode nos conduzir à verdadeira mudança permanente. Senão será só mudança comportamental e transitória. Porque você fala assim, os ímpios mudam, pastor. Tá, mas você vai examinar as mudanças dos ímpios, são mudanças transitórias.
às vezes por uma vergonha, né? Por constrangimento, às vezes remorso, né? Que o pessoal fala, não, eu estou arrependido. Arrependido nada, você só fala que está arrependido porque descobriram. Se ninguém tivesse descoberto, você estava lá na prática até agora. Aí alguém descobriu, a vergonha, o constrangimento é tão grande, falou, não, estou arrependido, não, você me perdoa, nossa, arrependimento. Aí você fica bom 2 semanas. A mulher fala, nossa, você mudou mesmo, viu? Não vou separar não, vou ficar com ele. Aí o cara sente segurança de novo, o que acontece depois de 2 semanas? Está lá fazendo as palhaçadas tudo de novo. Porque só quem pode mudar de fato é a ação do próprio Deus em nossa vida. Mas isso não exclui a minha responsabilidade. Então vamos ver aqui alguns textos aqui. João 14, 16. João 14, verso 16. Jesus prometendo o Consolador diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o 17 ainda diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Veja, o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ainda no verso 26 desse capítulo, você encontra o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, a ação do Espírito Santo para gerar uma mudança verdadeira é essencial. É Ele que me convence do juízo da justiça, não é isso? É Ele que me faz lembrar da palavra. Então, é essencial. Ele que me conforta, me consola, que advoga, que intercede. Então, eu não posso negligenciar que nessa esforço pela mudança, a minha dependência do Espírito Santo é grande. E aí, entra aqui, além da Escritura, esse processo de mudança, a vida de comunhão, de oração, irmãos, é importante. E a vida de adoração. Você pega lá Efésios, capítulo 5, verso 8, né? Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito, né? Embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Efésios 5, 18 a 21. Né? Dando graças, adorando, cantando com salmos, hinos, cânticos espirituais, e se sujeitando um ao outro. Lembra disso lá? Efésios? Veja, então a minha vida cheia do Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo, vai me conduzir, inclusive, a práticas de vida fraternal, de adoração, de gratidão, de sujeição. Então, a verdadeira mudança, a mudança permanente, ela passa pelo entendimento que é uma responsabilidade minha, mas que eu não consigo fazer sozinho. Que eu preciso do Espírito Santo de Deus. E isso nós levamos para o aconselhamento. A pessoa muitas vezes, tem pessoa que marca comigo, ela só vem na igreja no aconselhamento. Todo mês, preciso conversar com o senhor, tem como marcar um horário comigo? Mas você não está vindo no culto, fulano. Ô fulano, você não está vindo mais na igreja, fulano, eu não te vejo na quarta-feira na reunião de oração, eu não te vejo no estudo bíblico, eu não te vejo no culto à noite. Aí você chama, você vai conversar com o cara. Aí é claramente a falta da aplicação dos ensinos bíblicos na vida do cara. Aí você desce a lenha no cara, fala, meu amigo, se você não fizer o que a Bíblia manda, não vai mudar. O senhor tem razão, eu vou mudar. No domingo o senhor pode ver, o senhor não vai ter aberto a igreja, eu vou estar aí. Mentiroso, miserável, estou até vendo. Não vem de novo. Passa uns 2, 3 meses, porque o cara fica envergonhado, fala, vou ligar para o pastor de novo, ele já me falou.
Aí o trem chega numa situação que não dá, e passa 2, 3 meses, e diz, pastor, vai orar para mim, deixa eu falar, pelo amor de Deus, eu não sei, eu vou me matar, se eu não falar com o senhor, eu vou me matar. Então vem, fulano, vamos. Aí você vai, conversa com o cara, mostra o boi para ele. Você está comendo o boi, meu filho? Você dá a Bíblia, oração, igreja. Não, pastor, não adianta. Porque sozinho ele não vai dar conta. Ele precisa buscar a ação do Espírito Santo. Sozinho ele não vai dar conta. Então, veja ainda esse texto aí de 1 Coríntios. Vamos dar uma olhada aqui. Eu separei. Efésios eu já citei. 1 Coríntios capítulo 2. Versos 6 a 13. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 em diante. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Você acha que na época de Paulo se dobrava as ciências da época? Não, a Bíblia é suficiente, é isso que Paulo está dizendo, tá? Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordinou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, irmãos, Paulo, ele associa aqui as Escrituras, a revelação de Deus, que era desconhecida até então, porque só com Cristo nós temos a plenitude dela, e ele associa esse conhecimento da Bíblia com a ação do Espírito, que é aquele que nos ensina, que é aquele que nos revela, que é aquele que nos ilumina, que é aquele que nos dá o entendimento da palavra. Não segundo a sabedoria do homem, que essa sabedoria, segundo Paulo, não vale nada, mas segundo a sabedoria que vem de Deus. Então, a fonte da mudança permanente, irmãos, está nesse reconhecimento, que é uma responsabilidade minha, mas ao mesmo tempo na dependência de Deus. Pela leitura das Escrituras, pela comunhão com o Espírito da oração e me enchendo, né, com a fraternidade, aí, com a vida litúrgica que a igreja me proporciona. Por isso que lá em Efésios capítulo 5 vai dizer que eu vou me encher do Espírito através de uma vida de adoração, através de uma vida de gratidão e através de uma vida de sujeição. Então, como característica de uma vida cheia do Espírito Santo, nós desfrutamos da oração como ferramenta para nos fortalecer, inclusive pedir socorro. E, consequentemente, a vida de comunhão com Deus e o seu povo promove transformação. Pelo menos deveria, né? O convívio com a comunidade dos santos é instrumento para me instruir, para admoestar, para aconselhar. Né? Irmãos, mesmo quando às vezes eu não preciso, né? Tá tudo bem na minha vida, mas vem uma palavra que me exorta, que me admoesta, que puxa a minha orelha, ou que dá uma visão, né, diferenciada do modo de viver. Aquilo, de certa forma, o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhar na minha vida.
E Ele vai aplicar aquilo no meu coração. Se eu não recebo dessa instrução, se eu não recebo dessa exortação, dessa administração, eu acho que está tudo bem. Esse é um problema do meu coração, porque quando eu estou sem Deus e sem a vida da igreja, eu acho que está tudo bem. Pergunta para o ímpio. Às vezes ele vai até reclamar contigo, aí você fala para ele, não, mas você precisa então, rapaz, ouvir da palavra, frequentar uma igreja, vai lá visitar. Fala, não, o dia que eu achar que eu preciso, eu vou. Porque na cabeça dele ele não precisa. A gente é assim. Né? Tem uma anedota, né? Vou colocar como metáfora, que alguém pôs, eu li em algum lugar, o cara dizia assim, eu não vou parar de ir na igreja, eu não consigo lembrar, nem que o pastor pregou domingo passado. Né? Tudo bem, pode ser que você não lembre hoje mesmo, mas está gravado lá em algum lugar, você pode ter certeza disso. E que no momento propício o Espírito Santo vai fazer você lembrá-lo. E aí nessa anedota o cara falou assim, eu também não lembro o que minha mulher fez de almoço hoje. Nem lembro o que eu comi hoje no almoço. Mas uma coisa eu tenho certeza, aquele alimento me sustentou até agora. Não é assim? Você não precisa lembrar do que você comeu antes. O que você comeu dia 12 de fevereiro, Nájila? Não sei. Mas aquilo que você comeu é que te possibilitou viver até o dia 13. O dia 13 possibilitou você viver. Não é assim? Você nem lembra o que você comeu, mas aquele alimento foi suficiente para te conduzir. É assim com a Bíblia. Às vezes você não vai lembrar, tudo bem. Mas naquele momento, Deus está falando no seu coração. Em algum momento, o Espírito Santo vai usar aquele ensinamento para te conduzir a mudar de postura. É isso que nós cremos. Tudo bem, irmãos? Então, essa comunhão com o povo promove transformação. A igreja verdadeiramente bíblica, ela será instrumento para a nossa edificação, para o nosso crescimento e para a nossa maturidade. Por isso que a igreja é importante. Porque, olha, é aqui que a gente dá uns esbarrão no outro de vez em quando, sai faísca. Mas é justamente nesses conflitos, inclusive interpessoais, irmãos, que nós aprendemos sobre o perdão, nós aprendemos sobre a humildade, nós aprendemos a tolerar o fraco na fé. Isso faz parte da vida. Isso acontece num contexto micro, dentro da sua família, isso acontece também, mas ao mesmo tempo isso te fortalece como família, e na igreja da mesma forma. Agora, não estar ligado ao corpo, aí isso vai trazer um prejuízo terrível. Então, a mudança bíblica é possível? É. Mas esses 3 detalhes que nós mencionamos aqui, bem superficialmente, né, que eu brinquei aqui, que é o boi, né, a Bíblia, a oração, a igreja, e isso é algo que não pode faltar na vida daquele que quer, de fato, experimentar a mudança que vem de Deus. Pastor, eu quero que Deus fale comigo. Tá, qual que é a intensidade que você está lendo a Bíblia? Uma vez por semana. É a mesma coisa. Deixa eu confessar aqui um pecado de filho, vai. Quantas vezes você fala com o seu pai, com a sua mãe, pastor, por semana? Muito pouco. Deveria falar mais. Tem acesso fácil. Mas se eu não ligar, eu não vou falar. E ele, pai e mãe, é uma coisa fantástica, né? Porque às vezes fica lá morrendo de vontade de falar com a gente, vai falar assim, eu não vou ligar para não atrapalhar, eu não sei o que ele está fazendo. Aí eles oram por mim, isso eu tenho certeza. Aí eu ligo, sei lá, uma vez por semana, vai. Muito pouco. Aí ligo, uma vez por semana. Poderia ligar mais? Claro que poderia ligar mais. Perdi 2 horas vendo o jogo do Brasil na última, foi segunda-feira que jogou? 2 horas da minha vida jogada fora, não consegui fazer nem meio gol. Aquelas 2 horas não podia estar conversando com meu pai e minha mãe? Podia. O acesso está aqui, ó. Alguns anos atrás não tinha essa facilidade. Era mais complicado. O interurbano, então, pelo amor de Deus, comia gente pela perna.
Era mais difícil. Mas agora não tem nem desculpa. É a mesma coisa. A Bíblia está aí? A palavra de Deus está aí? Tá. Às vezes você tem uma em cada cômodo da sua casa. Você tem ela no celular também. Basta você parar de ser atraído, seduzido pelo pecado e colocar como meta, que aí fica mais fácil experimentar a mudança permanente. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Para a gente finalizar esse ponto, então quem que pode mudar biblicamente? Se a gente precisa do Espírito Santo, precisa da oração, precisa da comunhão da igreja. É que é um negócio que a gente já falou em outros tempos, mas a gente vai reforçar aqui. Irmãos, o ímpio vai precisar de psicólogo mesmo. E vai ficar tomando remédio aí o resto da vida. Desculpa eu ser tão claro com vocês, mas é isso. Porque não vai existir mudança bíblica na vida daquele que ainda não é crente. Daquele que ainda está morto no seu pecado. Que não recebeu a vida. Não tem regeneração de quem já está no formol. Então quem que pode mudar biblicamente? Os que já foram alcançados. Mas e os ímpios falam, você vai apresentar princípios para eles, você vai apresentar verdades bíblicas, mas o foco com o ímpio é a evangelização. O foco do aconselhamento para o descrente é apresentar o plano de salvação na expectativa do Espírito Santo tocar o coração e ele se converter. Porque se ele não tiver um novo nascimento, ele não recebe o Espírito Santo. E se ele não recebe o Espírito Santo, ele está sozinho nesse mundo. Ele pode ser até uma pessoa boazinha, um cara legal, nossa, que cara fantástico. Mas sem nova vida, sem nascer de Deus, não existe cura para o pecado. Então, quem que pode mudar biblicamente? Né? É aquele que foi alcançado. Então, viver para a glória de Deus é uma exigência. E só quem vive para a glória de Deus é aquele que foi alcançado por Ele. Quando não vivemos para glorificar o nosso Senhor, nós estamos em pecado. E aí agora focando, né, aqueles que já foram, de certa forma, alcançados. Vou pegar um exemplo simples. Agora falando para crentes. Tá? Para você que já se converteu. O nosso catecismo maior de Westminster fala assim, qual que é o fim principal do homem? Ele vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Lembra disso lá? Primeira perguntinha, essa aí todo mundo sabe de cor. Você pergunta, e qual que é a segunda? Ninguém sabe, mas a primeira todo mundo sabe. Essa aí todo mundo já falou várias vezes. Então qual que é o fim principal do homem? Né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ótimo. Quando nós não fazemos isso, ou seja, glorificamos a Deus com a nossa vida, mesmo que a nossa ação seja boa, biblicamente falando, é um pecado. Vou pegar um exemplo. Tem alguém lá que está passando fome, está precisando de ajuda. Ótimo, eu vou lá, vou comprar uma cesta básica e vou lá levar para ele. É uma boa ação? Sim ou não? Sim, claro que é. Que bom que você fez isso. Mas se aquilo for para a minha própria glória e não para a glória de Deus, essa boa ação se constituiu o quê? Um pecado. Se é para minha exaltação e não a exaltação do Senhor, pronto. É uma prática boa, lícita, plausível, porém pecaminosa. Porque o fim do homem é glorificar a Deus. Então, mesmo você crente, a primeira coisa que você tem que entender é que todas as suas atitudes têm que ter esse resultado. Glorificar a Deus. Então, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou passear, o meu lazer, tudo tem que ter como objetivo glorificar a Deus. É isso.
A Bíblia fala, o que sua mão direita dá, a esquerda nem fica sabendo. Não é para sua exaltação. Não é para você chegar lá e falar assim, para a vizinha, nossa, você viu a fulano ali, da esquina? Ih, está numa miséria só. Ih, marido abandonou, passando fome. Fui lá levar uma cesta básica para ela, tadinha. Pronto. A sua boa ação se transformou num baita de um pecadão. Pois não é? Isso, para depois ter algum benefício. Nada disso. Então, veja, irmãos, que essa questão lembra que eu falei que uma lista lá de pecado e que a nossa geração, se hoje tem só meia dúzia de pecado, ainda é muito? A essência bíblica é essa. Nós somos criados para glorificar a Deus. Se qualquer ação, mesmo boa, não glorificar a Deus, eu estou pecando. Você entender o tamanho do problema. E o tamanho da nossa necessidade de Deus. Então, quem que pode mudar biblicamente? Aquele que tem a consciência disso. De que eu preciso de Deus. E o ímpio tem essa consciência? Não, não tem. Então ele não pode mudar biblicamente. E tem muito crente também que ainda está numa maturidade espiritual tão baixinha que também não consegue entender isso. Ele acha que ele é o centro. Que ele é o foco. E não é, irmãos. Então, pois não. Ela te endeusa. Nossa, ela já te endeusa. Ela já te coloca no pedestal. Quer ver um exemplo? A gente faz isso. E o problema é que o pai ensina o filho a não glorificar Deus desde pequeno. Às vezes você chega para o filho e fala assim, nós temos que ajudar. Nós vamos ajudar. Vamos lá, separa os brinquedos que você não está usando mais, nós vamos dar para o primo pobre. Porque toda família tem um primo pobre, né? Então, aí você ensina o seu filho a separar os brinquedinhos que você está usando. Aqueles que você já não gosta mesmo. Então não tem dor nenhuma em dar aqueles brinquedos lá. E mesmo porque você fala para ele, porque se der eu vou te dar novo. Pronto. Aí a motivação do moleque dar os brinquedos velhos lá é porque ele vai ganhar novo. E aí então vai lá, leva para os primos, em vez de estar ajudando, você está humilhando os primos. Aqueles carrinhos sem roda, né? Esse trem. Você já sabe o que eu estou falando, porque talvez você já fez isso ou já foi alvo disso. Então o cara está te humilhando. Beleza. Aí depois da reunião familiar, você chega assim, hoje o Juninho fez uma boa ação. Aí todo mundo, o que o Juninho fez? O Juninho pegou os brinquedos dele que ele não está usando mais e deu para o primo. O primo pobre, miserável, coitadinho, não tinha brinquedo nenhum, o Juninho. Aí o Juninho. Não é assim que a gente faz? O que nós estamos ensinando para a nossa criança? Que a glória é dele. E que ele merece, ele tem que ter méritos. E agora, aí você fala assim, e agora, porque o Juninho foi um bom cristão e deu o brinquedo velho dele que ele não gostava mais para o primo pobre, agora ele vai ganhar um presente novo. E ele vai escolher. Olha que coisa linda. Aí o Juninho fala assim, não vejo a hora desse ficar velho logo para eu dar para o primo pobre para ganhar um novo de novo. O que você está ensinando? Que a glória é do Juninho. E por que você ensina isso para o seu filho? Porque você também é pecador. Se a gente não se policiar, irmãos, e pensar que tudo é para a glória de Deus, a gente vai pecar, olha, toda hora, sem pestanejar. E para mudar, eu preciso reconhecer essa minha natureza. Lembra que eu falei que não dá para mudar sem reconhecer o seu pecado? E é por isso que eu trouxe esse extremo aqui,
Para você falar, caramba, pastor, eu estou pecando pra caramba. Nossa, toda hora. Porque tudo que a gente faz para se aparecer, na maioria das vezes. Sabe qual que é? E a igreja, às vezes, é instrumento desse negócio. Você sabe que, como pastor da igreja, eu sou obrigado a prestar relatório ao conselho e depois, no final do ano, prestar relatório ao presbitério. Cara, esse negócio é um terror. Porque se você não marca, você esquece, aí você chega lá e você dá um relatório, aí o conselho vai dizer, nossa, não tem que mandar esse pastor embora, não faz nada. Olha o relatório michuruco desse infeliz. Vamos mandar esse cara embora. Se você marca tudo, aí o cara compara o ano passado com esse ano. Não, mas no ano passado ele fez mais. Tá ficando velho. Aí isso tende a conduzir o pastor a se preocupar e visitar realmente quem de fato precisa. Não. Leva o cara a se preocupar, a encher o relatório dele de visita. Só que é aquelas visitas que o cara faz com a má vontade miserável, que é só para entrar no... Se você não tomar cuidado, você cai nisso. Se você não tiver ciente do seu próprio pecado e que você tem que fazer tudo para glória, vai ser só um número no seu relatório. É um dos conflitos que eu tenho que estar constantemente lutando. Fazer para glória. Porque se não for para glória, só vai ser um número. Sem falar que vai ser um baita de um pecado meu. Então, quem que pode mudar? Quem tem consciência de que é pecador. E só tem consciência de quem é pecador quem Deus já tocou. Quem nasceu de novo, que se arrependeu e creu. Esse é quem pode, de fato, mudar. Tem gente que chega no gabinete, meu amigo, você fala para ele assim, fulano, eu vou orar por você e provavelmente não vou te ver nunca mais. Porque se você é tudo isso, você vai ser levado ao céu hoje. Porque você é o suprassumo da santidade, da perfeição. Está ali, ó. Enoque ficou para trás. Se Enoque andou com Deus, você carrega ele no colo. De tão bom que você é. Esse cara não vai mudar biblicamente. Por quê? Porque ele não vê a necessidade. Ele nem reconhece que ele é pecador. Então esse não vai mudar. Só muda aquele que se deposita aos pés do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, até quando eu faço as coisas boas, eu estou pecando, Senhor. Eu preciso de Ti. Esse é quem de fato pode mudar. Então, se eu faço algo bom para a minha própria glória, estou pecando. Logo, só quem pode mudar biblicamente é aquele que entendeu que a sua vida, pensamentos, palavras e ações devem ser para a glória de Deus. É o que diz lá 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Ou Colossenses 3,17, né? Fazer tudo para a graça. E, portanto, busca um novo modo de vida baseado nas verdades, recursos, preceitos, princípios e na própria sabedoria que vem de Deus. Esse é quem de fato pode mudar biblicamente. Para concluir aí, por isso, somente Deus pode capacitar uma pessoa para mudança bíblica permanente. Porque é o Espírito Santo que me convence, inclusive, do meu próprio pecado mesmo. Porque se o Espírito Santo não age na minha vida, eu acho que eu sou muito bonzinho. Eu sou bom pra caramba. Nossa, eu sou perfeitão. Não sei do que seria desse mundo sem mim. E o problema é sempre
a mulher que o senhor me deu. Lembra lá do problema da mulher que o senhor me deu? É sempre o outro. E eu não peco. E aí ele chega ainda e fala, pastor, veja comigo se eu não tenho razão, como eu sou santão. É sempre assim. Esse não vai mudar biblicamente. Ele não reconhece nem a necessidade que ele tem de Deus. Então Deus é que pode capacitar-nos para essa mudança. Em Cristo, segundo a Bíblia, nós somos novas criaturas. Aqueles que já passaram pelo nosso Senhor. E por isso, guiados pelo Espírito Santo. Logo, aquele que morreu para si, conforme diz Lucas 9, 23 a 25, se encontra em Cristo, submisso à palavra, guiado pelo Espírito Santo, está plenamente capacitado para mudar biblicamente. Então, se você, num processo de aconselhamento, encontra alguém que ainda não passou pelo novo nascimento, não adianta você dar preceitos e princípios para ele. Ele não vai seguir. E se seguir, vai ser só por um período de tempo. A primeira coisa que você pode fazer para abençoar alguém que ainda não conhece a Cristo é apresentar o Evangelho. E é por isso que você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que apresentar o plano da salvação para ele. Porque a partir do momento que Deus iniciar a boa obra no coração dele, aí ele está pronto para o processo da mudança permanente. Primeiro ponto, né? A vida cristã é um processo de conversão. Então começa aqui. Sem nascimento, novo nascimento, sem nascer de Deus, sem passar pela conversão, sem arrependimento e fé, ele pode até falar, nossa, que princípio maravilhoso que você me ensinou, pastor. Nossa, não é que a Bíblia fala, nossa, que texto lindo que você leu para mim. Só que vai entrar aqui, vai sair ali, e ele vai continuar na mesma prática de vida. Por isso que discipulado, evangelismo e aconselhamento andam juntos. Ah, não gosto de evangelismo, pastor, mas meu chamado é para ser conselheiro. Não tem como, meu amigo. Tem que andar de mãozinha dada. Para você poder ser instrumento de bênção na vida de alguém, esse alguém precisa estar debaixo da dependência de Deus e do Espírito Santo de Deus. Agora, pastor, mas então como? Tá, peguei alguém, um irmão em Cristo, está passando por dificuldade, está precisando, está lutando contra o pecado, como que eu posso ajudar? Como? Aí esse é o tema de quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, que aí a gente vai começar a tratar, são 4 princípios também, a tratar desses 4 princípios que são essenciais para a mudança. Primeiramente, obviamente, aplicando sobre nós mesmos, para poder depois auxiliar o outro. Tirar a trave do nosso olho para poder tirar o cisco do irmão. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta aqui daquilo que nós tratamos hoje, do 4º ponto? Vamos lá, seu Zé, pode falar. Desconfiança. Eu vou colocar aqui na dependência. Depender. Por exemplo, vamos tentar fazer uma situação prática aqui. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus me diz que eu preciso ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Então, ter desconfiança de alguma situação, em alguns momentos, é demonstração de prudência. Né? Eu estou comprando um carro, eu resolvi trocar um carro, não conheço muita gente da cidade, estou lá trocando um carro, fui lá numa garagem. O cara falou, não, isso aqui é filé. Mas o que é isso? Isso aqui é filé, cara. De um dono só que esse um dono só era do último mês. Isso porque não tem jeito de um carro você ter 2 donos ao mesmo tempo. Então, vai num dono só. Tarará, mas você olha para o carro assim, meu Deus, tá meio esquisito esse troço aqui. Essa desconfiança é pecado? Não, é prudência. Então, tudo bem. Mas existe
outras situações em que a desconfiança vai ser um passinho para o pecado. Por quê? Porque ela já me conduz a um juízo pecaminoso. Vamos pegar talvez aqui um exemplo mais fácil para tratar disso, o relacionamento conjugal. Né? Eu conheço meu cônjuge, aí de repente a mulher chegou mais tarde do que está acostumado. Aí o que aconteceu? O que foi? Nada. Posso ter uma desconfiança? Inicialmente até posso. Aí eu vou converso com ela. Então, onde você foi? Não sei o que. Falou. Se eu não tomar cuidado, essa desconfiança vai gerar um juízo, um julgamento que pode ser pecaminoso. Porque o princípio dentro do casamento, principalmente bíblico, é a confiança. Então, às vezes, esse desconfiar, ele vai até gerar uma intriga, um desconforto, um afastamento. Aí veja, uma desconfiança se tornou já uma prática pecaminosa porque gerou a discussão, briga, separação, afastamento. Então, depende da situação. Pode ser um pecado, como pode ser um sinônimo de prudência. Aí depende do contexto.